Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, entusiastas da inteligência jurídica, advogados e advogadas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje é dia de falar sobre ChatGPT na prática, como que você usa hoje o ChatGPT aí na sua rotina jurídica, seja no escritório, seja no departamento jurídico. Vai sair daqui conseguindo usar. Mas antes, como de costume, agradecimento aos nossos amigos da audiência que estão sempre aqui, fizeram aí o Juriscast já superar a marca de 300 mil ouvidas. Muito obrigado. Outro agradecimento muito especial ao curso de Direito da Univille, que incentiva estas discussões jurídicas aqui de alta qualidade, para que a gente continue falando, né, sobre o direito, continue incentivando as pessoas a falarem o direito, evoluírem aí suas rotinas jurídicas. Somente falando, discutindo, disseminando conhecimento, a gente torna esse nosso ambiente jurídico cada vez melhor para todos nós. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univille, que tem mais de 25 anos de história, é detentor do selo OAB Recomenda, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse curso, basta acessar univille.br/direito. Antes de apresentar o nosso convidado, que já é figurinha carimbada aqui nos nossos episódios, já fez um outro episódio aqui com a gente, falou na semana passada com a gente uma live super legal sobre ChatGPT, que é inclusive o motivo da gente estar aqui falando ainda mais sobre esse tema. Vocês adoraram a live, mandaram milhares de perguntas para a gente responder, então vamos deixar ainda mais claro esse tema para você, tá? Quem está aqui com a gente hoje, como de costume, em todos os episódios do Juriscast, é um especialista em tecnologia, neste caso aqui também no ChatGPT, e vai detalhar para a gente como que a gente pode usar isso em várias rotinas, peticionamento, cálculo de prazos, simplificação de documentos e um monte de outras coisas que o Dr. Eric Fontenelle Nibo vai explicar para a gente, tá? Dr. Eric, ele é cofundador da Bits Academy, onde ganhou o prêmio aí de 100 Open Startups. Ele também participou do Shark Tank e foi top 3 aí no Startup Awards de 2021. Ele é autor dos livros Legal Design, pela editora Saraiva, O Poder dos Algoritmos, pela editora Enlaw, e do livro Direito das Startups, também pela editora Saraiva. Foi coordenador e professor no INSPER e hoje é professor na Sampo Escola de Negócios. Ele é cofundador da B2L, a Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs, pesquisador em projetos de política pública para governos, neste caso aqui no governo brasileiro e governo britânico. Foi gerente jurídico global na Easy Taxi, head de inovação, além de head de vendas em escritórios de advocacia. Para falar com a gente então sobre ChatGPT na prática, seja muito bem-vindo, Dr. Eric Nibo. Obrigado, Thiago. Prazer estar aqui com vocês de novo, viu? Imagina, você já é figura cativa aqui dos debates legais, do Juriscast, seja muito bem-vindo. Obrigado pela parceria, obrigado por estar aqui compartilhando o seu conhecimento, vasto conhecimento, com a galera que aqui nos acompanha, tá bom? Bom, vamos para a prática na nossa live. A gente já fez uma live semana passada explicando o básico, né, do ChatGPT para quem trabalha no mundo jurídico, tá? Então, se você não conseguiu assistir a live, ou se você tiver perguntas mais básicas sobre o que é inteligência artificial, o que não é, como que acessa, como que faz para começar a usar, eu recomendo que você assista a live, porque lá tem desde o início, desde esses primeiros passos, e hoje aqui a gente vai entrar em dicas realmente práticas de como usar, como fazer as perguntas, como não fazer as perguntas e etc. Mas antes, para não dizer que não demos nenhuma contextualização, Dr. Eric, se você puder explicar rapidamente para a gente, então, o que é o ChatGPT, qual é o seu conceito e principal modo de uso, acho que vai ajudar o pessoal que não assistiu a live a partir bem daqui para frente para a conversa que a gente vai ter aí ao longo dos próximos minutos. Perfeito. O ChatGPT é um dos vários produtos que uma empresa chamada OpenAI criou, né? E a OpenAI nada mais é do que uma investida pela Microsoft. Então é uma grande empresa aí de produtos de inteligência artificial. O ChatGPT é o que a gente chama de uma inteligência artificial generativa, ou seja, ele cria coisas novas a partir dos dados que ele tem lá. E aí ele é um chat, né? Porque a interface onde que a gente interage com essa inteligência artificial
é um chat. Então eu consigo conversar, perguntar coisas e ele me traz respostas, né? Então, a princípio, daria para eu fazer qualquer tipo de pergunta e ele me trazer respostas, seja me cria uma lista de supermercado até me cria um contrato, né? Então é bem interessante a gente começar já esse papo pensando, essas são as possibilidades, né? Uma espécie de oráculo, né, Thiago? Legal. A cargo também de alinhamento, uma última pergunta de alinhamento, que é o quê? Você bem disse, ele é uma inteligência artificial, com a qual nós podemos interagir através de uma interface de chat, como se fosse um WhatsApp. Você manda uma pergunta, ele vai responder. Você faz um questionamento, ele traz aí a sua réplica, tá? Então você bem falou lá na nossa live, fica novamente o reforço. Quem não assistiu a live, assiste lá que vai complementar muito bem o conteúdo de hoje, mas para a gente seguir bem daqui adiante, é muito importante fazer boas perguntas, né, para o chat, delimitar bem os limites do que você vai perguntar, que tipo de resposta você aceita, quais os limites dessas respostas e etc. Para que ele direcione a resposta dele o mais próximo possível do tipo de resposta que você deseja obter, né? Então, o nome técnico aí que as pessoas chamam, né, é o prompt, ou seja, é a pergunta, tá? Então, se você puder resumir para a gente também o que é e como que é e por que é importante a gente pensar bem e definir bem a pergunta, acho que pode ajudar também, porque a próxima pergunta aí já é prática. Perfeito. Então, como você disse, né, Thiago, o prompt é aquela pergunta que eu vou fazer para essa inteligência artificial, não só o ChatGPT, como qualquer outra, né? Então se convencionou chamar isso de prompt. E aí o grande ponto é, se eu faço uma pergunta ruim para o Thiago, a resposta que ele vai me dar é ruim também. E a mesma coisa com inteligência artificial. Então a gente tem que fazer boas perguntas. Acontece que com a inteligência artificial a gente acaba tendo algumas questões técnicas adicionais. Então eu posso muitas vezes falar para o ChatGPT, por exemplo, assumir uma persona, uma identidade. Então finja que você é um advogado ou atue como um advogado. E aí ele vai incorporar essa persona. Ou então eu falo, olha, eu quero uma resposta de até 500 palavras, 500 caracteres. Então eu consigo limitar também o tamanho da resposta e a forma como ele vai me responder. E às vezes eu quero até mais do que isso, né? Então, olha, eu sei que você tem uma limitação de caracteres, eu quero que você continue respondendo em seguida. Então, eu preciso entender algumas dessas limitações técnicas da plataforma e também entender como que eu posso formular a minha pergunta da melhor maneira possível para direcionar a resposta. Então eu preciso também pensar que uma pergunta muito generalista vai ter uma resposta generalista. E aí eu posso ir refinando com próximos prompts, ou melhor, eu posso já direcionar com exemplos, com aspectos práticos para ele me dar exatamente a resposta que eu quero. Então essas são algumas das dicas que a gente dá para que você consiga utilizar o ChatGPT da melhor maneira possível. Maravilha! Tá explicado, meus amigos. Se você ficou com dúvidas, repito, desculpa reforçar, mas é que é importante, né? Lá na live tem uma explicação ainda mais detalhada com o visual disso, tá? Então procura lá, ChatGPT ProJuris no YouTube, que você vai conseguir ver, entender um pouquinho melhor se você ficou com dúvida nesses dois primeiros tópicos. Bom, logicamente você pode também me seguir lá, @Thiago Facchini, em todas as redes sociais, no Instagram, LinkedIn, Twitter, tem lá os links. Aqui na descrição desse episódio também vai ter o link para a live. Seguir o Dr. Eric, também tem as menções lá, mas caso tenha ficado com dúvidas conceituais, busca esse conteúdo que vai lhe ajudar. Mas agora vamos para a prática. Acho que a parte legal dessa nossa conversa aqui, que é para ser uma conversa prática. E eu penso aqui em a gente esclarecer vários temas de uma rotina jurídica, independente de ser de um escritório de advocacia ou de um departamento jurídico. Então, a ideia é a gente falar sobre a prática aqui de cálculo de prazos, simplificação de documentos, né, já que você é da área aí de legal design, até a própria criação de cláusulas ou de contratos, análise de jurisprudência, vários temas. Então, assim, vamos um por um, mas te perguntando aqui sugestões práticas de, poxa, como que faz, o que você já errou, né, e já viu que ele não é tão preciso, etc, 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 tá?
Vamos começar então por documentos, né? A sua expertise é de documentos. Você aí na Bits Academy, até se quiser dar um pouco de contexto para a audiência sobre a Bits Academy, sobre a tecnologia que vocês têm aí disponível, fique à vontade. E em seguida, ChatGPT para documentos. Como que a gente pode fazer para criar documentos inteiros, partes de documentos, simplificação de documentos, sejam eles contratos, sejam eles minutos, seja o que for. Explica um pouquinho para a gente jeitos práticos de começar a usar ele hoje nesse tipo de contexto. Bacana, Thiago. Acho que a primeira coisa é quando a gente não tem criatividade, né? Então aí, tô sem criatividade, não sei o que escrever, fiquei emperrado. Vai pro ChatGPT, ele pode te ajudar a começar, né? E aí você falou um pouco também de simplificação, né? De linguagem, etc. Isso é uma coisa que a gente faz aqui na Bits Academy, né? A gente é uma startup que foca em legal design, então a gente simplifica documentos para que as pessoas consigam entender por meio de elementos de design, elementos gráficos, e isso envolve também a simplificação do texto. Então isso é uma coisa que também dá para fazer, e eu consigo também utilizar para algumas outras coisas no documento. Posso pedir para ele analisar a interpretação desse documento, posso pedir para ele revisar o documento, falar, putz, será que não falta alguma coisa aqui? Essa cláusula está operacional? A tese que eu estou colocando aqui na minha petição está fazendo sentido? Com começo, meio e fim? Tem uma construção lógica? Então eu consigo usar ele também como revisor. Em alguns casos eu posso usar ele como tradutor também. Quero traduzir o documento para o inglês, espanhol, francês, japonês, o que for, ele também consegue ajudar. Então ele consegue auxiliar em qualquer coisa ali relacionada ao documento. Se eu quiser, por exemplo, transformar um documento em linguagem de programação, ele também vai me ajudar. Então eu consigo fazer uma série de coisas ali dentro. Então é muito mais eu entender qual que é o meu objetivo, qual que é a minha dificuldade, como que eu consigo alavancar a minha atividade como advogado utilizando uma ferramenta de tecnologia como o ChatGPT. E aí, Thiago, é muito legal porque essa semana a gente consegue trazer uma novidade que não tinha naquela live que a gente fez. Então, naquela época daquela live, a Microsoft ainda estava integrando com o ChatGPT. E agora, nessa nossa conversa de hoje, já está integrado. Então, além do ChatGPT, você consegue usar ele dentro do buscador chamado Bing, que muitos aqui não utilizam, né? A maioria usa o Google, mas agora tem um motivo maior para você usar o Bing, que é, eles integraram o ChatGPT dentro do buscador. Isso significa que aquela inteligência artificial, ela consegue acessar a internet agora, por meio do buscador do Bing, coisa que não consegue, por exemplo, no ChatGPT normal. Então o ChatGPT normal, ele tem uma base de dados limitada até 2021, setembro de 2021. Isso significa que qualquer fato ou evento que tenha ocorrido, né, depois disso, não está na base do ChatGPT, e aí pode ser que você tenha alguns problemas, e aí entra nas limitações que você falou, né, Thiago? Então, se eu for pesquisar, por exemplo, e quiser um conselho ali dentro sobre alguma cláusula ou alguma petição, ou seja lá o que for, e estiver relacionado a uma lei, qualquer coisa que venha depois de 2021, pode ser que aquilo não esteja considerado dentro da resposta. Se eu utilizo o ChatGPT integrado no Bing, aí ele já vai me trazer essas informações. Agora, o uso do ChatGPT no Bing e no próprio ChatGPT é diferente. Então, no Bing eu vou ter alguns resultados um pouco mais limitados, mas de outra forma ele também me traz as fontes de onde ele está pesquisando. Lá no ChatGPT não. Ele é menos limitado em termos de texto, mas ele não cita fontes, por exemplo. Então é entender o que cada ferramenta aí pode me trazer de benefício. Legal. Pensando aqui em exemplos práticos de uso, né? Vou citar alguns aqui, como a gente está falando no tópico documentos / contratos. A gente poderia pedir, por exemplo, para o ChatGPT nos ajudar a não esquecer nada. Por exemplo, estou fazendo um contrato de compra e venda de um imóvel, né?
daria para perguntar para ele, quais os tópicos são imprescindíveis, né, num contrato de compra e venda? Ou essa cláusula aqui de cancelamento e estorno, né, faz sentido? Que outros exemplos assim você pode dar, né, práticos para quem entendeu a teoria, mas ainda não viu a prática, assim, de perguntas mesmo, de prompts? O que você sugere? Boa. Vou usar esses seus exemplos, Thiago, porque acho que é bem legal. Então a pergunta ali, quais são as cláusulas essenciais de um contrato de locação, por exemplo? Posso fazer essa pergunta, mas talvez eu consiga uma resposta mais assertiva se eu fizer o prompt de outra maneira. Boa. Então, assuma que você é um advogado da área imobiliária que está trabalhando com imóveis de locação há mais de 20 anos e que está acostumado a ver alguns problemas recorrentes em contratos de aluguel. Quais são os problemas mais recorrentes dentro dos contratos de aluguel? Ou quais são as principais cláusulas para evitar esses problemas? E aí, quais são as cláusulas que, considerando potenciais problemas, seriam essenciais ao contrato de locação? E aí, lembrando que eu não vou fazer um prompt com todas essas perguntas, né? Eu vou fazer ou uma sequência de prompts, ou então eu vou fazer aquela exata que eu preciso ou que vai me dar o resultado que eu quero. Se não deu, aí eu posso reformular a pergunta e ir aprofundando cada vez mais, né? Boa! Olha aí, pessoal, exemplos práticos de prompts, né, de perguntas bem feitas, né? Percebo que teve toda a contextualização para a devida interpretação, né? Pedir para o ChatGPT assumir determinada postura com determinada experiência, com determinado conhecimento. Sensacional. Outra dúvida, Eric, para você nos direcionar aqui. Por exemplo, você, né, falou sobre simplificação, né, de cláusulas, simplificação de documentos. Às vezes a gente tem um condensado de texto, né, um conteúdo vasto de texto, e a gente pode querer ou, né, resumi-lo ou extrair dele determinadas partes importantes ou mais relevantes, né? Como você faria essas perguntas nesses casos hipotéticos aí? Perfeito. Aí é onde o ChatGPT tem algumas limitações, tá? Então vou até trazer um fato interessante. Eu estava fazendo aqui outro dia em relação a uma petição, e aí estava falando ali que houve o trânsito em julgado daquela questão, né? A gente estava falando de uma questão tributária de uma associação. Quando o ChatGPT viu trânsito, ele entendeu que, e aí eu falei, né, resume para mim, ele entendeu que havia ocorrido um acidente de trânsito e que alguém estava pedindo indenização. E aí é onde a gente tem que tomar muito cuidado, porque o ChatGPT, às vezes, ele traz uma resposta de forma tão assertiva que parece que é verdade. E nesse caso ele estava errado. Então a gente sempre precisa fazer essa revisão humana, porque ele erra muitas coisas, principalmente quando a gente trata de questões técnicas como a parte jurídica, né? Então, o que eu faria, por exemplo, analisa esse trecho, existe alguma coisa que pode gerar ambiguidade aqui nesse trecho? Qual que é o argumento central desse trecho? Ou então me resume o que está escrito aqui, e aí a gente pode ver se traz uma informação legal. O que eu preciso colocar além de me resume este trecho, né? Resuma esse trecho levando em consideração o aspecto formal do ambiente jurídico, tomando cuidado para não eliminar fatos ou questões relevantes para o direito. Então aí eu consigo me prevenir melhor de erros do ChatGPT. Então essa é uma maneira. Legal. E eu posso também falar coisas como reformule a ordem dos parágrafos para que tenha um sentido mais lógico. Então depende tudo do que eu estou querendo que ele faça nesse texto.
Mas só aí a gente já tem uns 3, 4 prompts, né, Thiago, para tentar dar um aspecto prático aí para essa questão. Né? Ótimo. Era esta a minha percepção, né, de que este episódio pode ajudar as pessoas a usarem. Mas eu não fiz um disclaimer importante no início da conversa que eu vou fazer e reforçar agora. O que a gente está falando aqui são exemplos para que você utilize, né, da tecnologia, em específico do ChatGPT, para otimizar a sua rotina. Mas, gente, de forma alguma está falando para você repassar a sua responsabilidade enquanto advogado, enquanto responsável jurídico, para uma ferramenta que tem viés e que tem, né, como o Eric bem demonstrou aqui, incapacidades ou capacidade limitada. Então, isso aqui são sugestões para que você ganhe tempo, para que você otimize sua rotina, para que você evite erros, né, e incentive a sua criatividade. Mas jamais, né, não estamos falando para você terceirizar o ChatGPT nas suas rotinas. Você sempre é responsável pelo trabalho final, por tudo que vai ser feito com este apoio que ele, né, eventualmente lhe deu. Mas é importante a gente falar isso. A gente não quer aqui substituir ninguém, não com quer, né, levar a entender que essa tecnologia está aqui para tomar o seu trabalho, para tomar o seu posto. Não, ela está aqui para ajudar, para otimizar a sua rotina. E a criatividade, né, a forma como você pede, vai lhe dar resultados diferentes. E é disso que a gente está tratando aqui, tá bom? Bom, feito esse esclarecimento, vamos falar de outra coisa importante também para advogados. Prazo. Aqui na ProJuris a gente, né, tem milhares de advogados, dezenas de milhares de advogados que confiam seus prazos, né, tanto prazos fatais quanto os prazos de atividades, de entregas, de audiências e tudo mais, a nossa ferramenta. E o ChatGPT ele pode, em algum nível, lhe ajudar nisso, né? Seja na interpretação de uma intimação que tem uma consequência num prazo, seja num efetivo cálculo de prazo para você, por mais que o ChatGPT não seja uma ferramenta de cálculo de prazo, não seja específica para isso, provavelmente não vai levar em consideração detalhes, né, como as portarias, os feriados regionais e tudo mais, mas pode lhe ajudar, pode acelerar uma rotina, pode encurtar o seu trabalho. Então, pensando neste apoio do ChatGPT, Dr. Eric, com relação a intimações, interpretação de intimações e eventual entendimento do teor dela e da replicação disso tudo em cálculos e prazos, como é que você vê o uso prático do ChatGPT para ajudar nesse tema? Bacana. Como você falou, Thiago, o ChatGPT não é a melhor ferramenta para cálculo. Então, dependendo do tipo de cálculo que você pede para ele fazer, ele mesmo vai falar, olha, eu não tenho como fazer o cálculo, eu posso te dar a fórmula. Mas, da mesma forma, se você faz o prompt, né, a pergunta, de outra maneira, ele te dá o cálculo, tá? Então isso já aconteceu algumas vezes comigo, né? Eu peço para ele fazer um cálculo, ele não faz, eu mudo a forma de perguntar, de repente ele está lá somando, dividindo e por aí vai. Então, no exemplo que você falou, Thiago, eu começaria trazendo exatamente uma questão que você levantou. Considerando que um caso está correndo na cidade de São Paulo, considerando os feriados na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil, e considerando que o evento A aconteceu em tal data, o evento B aconteceu em tal data, não sei o quê, qual que seria o cálculo de prazo numa situação dessa? E aí você tem um balizador, né? Lógico que você não vai confiar cegamente nisso, mas pode ser um balizador e até te orientar, né? E você pode perguntar em seguida, por que este prazo? O que você considerou para calcular este prazo? E aí, de repente, ele fala, foi tal artigo do CPC, tal. Boa, prova então, real, aí né? é legal porque eu consigo ter, exato, e aí eu consigo ter uma ideia, né? Ou então, em cálculo de prazos da área trabalhista, qual que é o artigo aplicável? Então, aí eu consigo começar a ter algumas ideias ou informações que podem ser interessantes. Só que, lembrando, né, se teve qualquer tipo de atualização posterior a 2021, pode ser que você tenha algum problema.
Vou dar um exemplo. Qual que é o índice que corrige, sei lá, o cálculo ali do valor trabalhista? De repente mudou o índice, aí depois de 2021 pode dar algum problema, entendeu? Então é a gente entender também um pouco disso. Legal. Ou então perguntar ao invés disso, onde está o índice que calcula a correção ali do valor numa ação trabalhista. Aí eu posso ter uma ideia ali do ChatGPT e procuro no Google, por exemplo. Então aí é uma forma talvez melhor, ou então eu posso até testar se o ChatGPT no Bing consegue me trazer ali a informação atualizada. Né? Sensacional, meus amigos, esse é o Dr. Eric Nibo, trazendo exemplos práticos de uso do ChatGPT na rotina jurídica. Alguns exemplos, logicamente você aí que está nos assistindo ou nos ouvindo, lembrando que o Juriscast está disponível em vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube, e em áudio em todas as demais plataformas de consumo de podcasts, tá? Então se você estiver ouvindo aí, tiver alguma ideia, compartilha aí nos comentários com a gente, prompts que você fez, que deu certo, que deu errado, sugestões de ideias complementares ao que a gente está falando aqui. Compartilha com a gente que a sua opinião certamente vai nos ajudar e vai ajudar quem mais estiver aí na audiência, né, olhando os comentários e aprendendo junto com a gente. Quero convidar você também a me seguir nas redes sociais, @Thiago Facchini, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. Siga pra gente conversar. Eu sou uma pessoa que usa rede social para socializar, então fique à vontade, se quiser me conhecer, conversar comigo, eu respondo todo mundo, tá? E Dr. Eric também, fique à vontade, ele tem bastante conteúdo aí, em especial no Instagram. Fiquem à vontade para segui-lo. Por fim, o último pedido, se você está gostando deste episódio, ele está sendo prático, está sendo útil para você, encaminhe esse episódio aí para algum colega do escritório, algum colega do departamento jurídico, para eles também aprenderem junto com a gente como utilizar o ChatGPT nas suas rotinas. E, se não for pedir demais, deixe o seu coraçãozinho, o seu like, o seu gostei, seja o que for a forma aí que você quiser expressar o seu gosto, né, a sua opinião sobre esse episódio do Juriscast. Deixa aí pra gente, porque ajuda o algoritmo a levar esse episódio para mais pessoas e, logicamente, nos ajuda a continuar produzindo episódios aqui legais e, acima de tudo, úteis, com referências, né, que possam ajudar você a continuar evoluindo na sua rotina jurídica, tá bom? Bom, vamos seguir a conversa aqui. Nos departamentos jurídicos, tem sempre muita gente pedindo coisa para o departamento jurídico. E no escritório de advocacia também. Normalmente são pareceres, ou opiniões, ou análises, né? E então os advogados são muito demandados a respeito de analisar determinada situação, às vezes determinado problema, e criar um parecer a respeito, né? O ChatGPT pode ajudar na criação, no entendimento de um contexto, né, de uma situação para a geração de pareceres mais ricos ou mais completos, Dr. Eric? E, em caso positivo, como que você perguntaria para ele te ajudar nessas questões? Dá sim, Thiago. E aí a gente tem algumas coisas, né, que podem ser interessantes. Existe uma coisa, aí saindo um pouco do ChatGPT e focando no GPT. O GPT é a tecnologia por trás do ChatGPT. Você consegue utilizar o código ali do GPT para integrar em algumas plataformas. Então, por exemplo, se eu sou um departamento jurídico, eu posso integrar o GPT num site, por exemplo, e ali vai ser o meu FAQ, né? O Frequently Asked Questions, ou perguntas frequentes. E aí, ao invés do resto da empresa ficar me perguntando direto, pode perguntar para o ChatGPT, e aquela é uma primeira triagem, né? E aí pode ser que muitas dúvidas sejam resolvidas, né? O que acontece? A gente já sabe que o ChatGPT ou o GPT não tem todas as respostas e talvez não esteja tão atualizado. Então, o que o jurídico pode fazer? Pode fazer um processo chamado fine-tuning, que significa eu vou inserir informações ali dentro para treinar aquele algoritmo. E aí ele vai ter mais capacidade de responder a essas questões. Lógico que isso só vai ser possível naqueles departamentos jurídicos mais tecnológicos e mais desenvolvidos nesse sentido e às vezes com mais recursos financeiros para fazer isso, né? Se a gente não está nesse bolo, né, pode ser um departamento jurídico, né, nesse caso,
Se a gente não tá nesse bolo, a gente pode, nós aqui no departamento jurídico ou no escritório agora, utilizar o ChatGPT para agilizar um pouco isso, porque às vezes a gente tem a informação na cabeça, mas extrair da cabeça e colocar aquilo em frases de forma bem concatenada e etc. é o que leva a trabalho. Então a gente pode de repente colocar bullet points dentro do ChatGPT e falar, olha, quero que você construa um texto de até 500 palavras, concatenando as informações que estão nos bullet points abaixo. E aí eu coloco só algumas frases soltas, e aí ele vai lá e cria de repente o texto. É uma forma de eu acelerar a produção de um parecer, por exemplo, ou uma resposta a uma pergunta. Se eu também preferir, eu posso colocar a pergunta, jogar no ChatGPT, ele vai me dar uma base e aí eu complemento em cima dessa base. Então eu não preciso começar do zero, eu posso já ter aí uma antecipação aí do trabalho e aí só complementar depois e refinar o trabalho que o ChatGPT me deu. E aí é aquilo que você falou, né, Thiago? Eu não estou delegando a minha função para o algoritmo, eu estou alavancando o meu tempo e a minha capacidade utilizando o ChatGPT. Então são diferentes formas onde a gente pode utilizar essa tecnologia, seja para o departamento jurídico ou para o escritório, para acelerar, por exemplo, a resposta a uma pergunta ou a elaboração de um parecer. Maravilha! Se você não sabia como podia começar hoje, já tem aí no mínimo 5 dicas de como pode começar a usar o ChatGPT na sua rotina hoje. Bom, inevitavelmente, quando a gente fala de jurídico, a gente tem que falar de contencioso, né? Tem que falar de processos, né? E, no geral, a gente já falou aqui, né, da parte documental, né, criar as petições, criar a argumentação, a gente já deu bons exemplos aqui a respeito de como que o ChatGPT pode ser usado de forma prática para ajudar nestes processos. O que a gente ainda não utilizou, você já deu uma resposta parcial relacionada aí à atualização do tema, né, a atualização da base, na verdade, do ChatGPT, mas é inevitável que a gente, né, pense sobre jurisprudência. Será que o ChatGPT é útil nesse caso? Ele serve para a gente descobrir jurisprudência, ele serve para validar teses, ele serve para localizar informações ou entender melhor determinadas informações? Então, considerando o tema jurisprudência com o apoio do ChatGPT, qual é a sua percepção e eventual formato aí de interagir com o ChatGPT? Boa. Como eu falei, né? A gente não vai ter uma base tão atualizada. Isso pode mudar, né, daqui a um ano, alguma coisa assim. Mas o que a gente precisa pensar também? Jurisprudência é o pensamento ou o direcionamento consolidado durante algum tempo daquele tribunal. Então, se isso já é algo consolidado, provavelmente já estava formado ou em formação até 2021. Né? A gente está em 2023, falando aqui agora. Talvez no futuro, quando o pessoal ouvir isso aqui, já não seja a realidade. Mas hoje, eu consigo pensar em jurisprudência, sim, porque é algo que foi sendo consolidado. Né? Agora, se eu quiser julgados, aí fica mais difícil. Porque o julgado é diferente da jurisprudência. O julgado é um caso isolado que vai trazer, de repente, uma forma de se julgar. A jurisprudência é aquela maneira repetitiva do tribunal entender uma determinada questão. Então, talvez jurisprudência seja mais assertivo e consiga trazer bons resultados. Para eu não correr o risco também, eu posso perguntar qual que é a posição predominante do STJ em casos de repetição de indébito. E aí, de repente, ele vai me trazer. E aí eu posso começar a perguntar, e quais são as posições favoráveis ou desfavoráveis? E aí começar a explorar um pouco mais, porque o que eu quero, na verdade, não é que o ChatGPT me dê uma ementa ou me dê ali um trecho
relatando a jurisprudência. O que eu quero é argumentos para minha petição, para minha contestação, memoriais, o que for. Então ali, o que eu estou buscando na realidade são os argumentos a favor e contra e quais são os predominantes. Então eu preciso entender quais são os argumentos a favor de tal questão, quais são os argumentos contra tal questão e o que predomina. E aí eu consigo criar uma estratégia melhor, né? Então acho que aí é uma boa forma da gente lidar com jurisprudência. E aí começar também a procurar qual é a forma que o STF entende tal questão, STJ tal questão e TJRS tal questão. Então aí eu consigo de alguma forma trabalhar dessa maneira. Pode ser que em alguns casos não tenha essa informação e aí eu vou só descobrir na hora que eu fizer a pergunta, né? Legal. Felizmente, neste momento agora, a gente tem o Bing para dar um double check, né, com dados mais atualizados. Uma semana atrás não tinha essa opção, então, eventualmente, nestes casos, dá para tentar fazer uma prova real ou obter argumentos extras, né, fazendo uma consulta também lá no Bing para ver se volta alguma informação diferente ou discrepante ou complementar, tá? Mas legal, e cabe novamente reforçar, né? Percebam que nos exemplos que o Eric deu, ele sempre especificou na pergunta qual era o tribunal, né? Qual é o tema, né? Em qual é a região, porque pode mudar a resposta se você não especificar, se você for genérico demais, se eventualmente até o período que você quer, reforçando a importância de quanto mais específica for a pergunta, maior a probabilidade de a resposta também ser bem específica, tá? Exato. Bom, falamos sobre boa parte aí das principais rotinas de advogados, tá? Antes da gente partir para a perguntinha final, Eric, você entende que tem alguma coisa que a gente não falou aqui, que você já se deparou aí de outros usos comuns ou importantes ou relevantes que a gente acabou não citando aqui, que vale a pena você ajudar a audiência aí também? Vamos lá então, agora a dica aí. Vamos dizer que eu vou fazer um e-mail de cobrança. Então eu posso falar, ChatGPT, me dê 5 títulos chamativos que forcem a pessoa a abrir o e-mail. E o assunto é sobre notificação extrajudicial, cobrança, ou sei lá, assinatura de um contrato. E aí ele vai me dar títulos que, de alguma forma, estimulem a pessoa a abrir esse e-mail. Ou então, escreva um e-mail sobre tal coisa. E aí ele vai lá e monta o e-mail. E aí eu posso dar o tom do e-mail. Eu quero um tom agressivo, mas que não seja desrespeitoso. E quero firmar a minha posição. E aí ele vai me dar. Então são coisas do nosso dia a dia que não são exatamente jurídicas, mas onde o ChatGPT consegue ajudar. Então, título de e-mail, o próprio e-mail. Eu posso falar, preciso fazer uma aula ou uma apresentação sobre o sistema judiciário brasileiro. Quais tópicos eu deveria ter em cada slide? E aí ele já vai me divide em cada slide. E aí eu posso fazer outras coisas. Então, ChatGPT, eu quero agora que você crie um fluxograma, pensando que eu vou utilizar isso numa ferramenta de mind mapping, e eu quero que você me entregue isso em formato JSON, que é um arquivo, né, que é utilizado em tecnologia. E aí algumas ferramentas permitem que você suba o arquivo e aquilo já vira uma imagem. Então aí tem várias formas da gente utilizar isso na nossa rotina para melhorar o que a gente está fazendo. Às vezes eu falo, putz, eu não sei como aplicar tal recurso dentro do Word. ChatGPT, como que eu utilizo marcas de revisão no Word? E aí ele vai lá e me explica. Então são várias coisas que eu posso utilizar ali no dia a dia que parecem triviais, mas que podem acelerar muito
o nosso resultado, né, e alavancar a nossa atividade. Então esses seriam alguns aí que eu diria. Às vezes, eu preciso fazer um discurso emocionado para o meu time, falando que aconteceu A, B e C durante o ano, e eu quero que eles se sintam motivados para atingir a meta X. E aí ele vai te dar um discurso. Então, assim, tem várias aplicações que a gente pode ter para além de simplesmente utilizar nos documentos jurídicos, né? Olha que delícia, meus amigos. Quanto mais a gente fala sobre o tema, mais ideias vão aparecendo na mente para a gente otimizar outras partes da nossa rotina, né? Que legal, que legal. Falando em otimizar outras partes da nossa rotina, né? Eu gosto sempre de terminar aqui os episódios do Juriscast solicitando referências, solicitando conhecimento adicional para que as pessoas que nos acompanharam até aqui, aprenderam até aqui, possam continuar aprendendo, continuar evoluindo. Então, eu queria lhe perguntar, Dr. Eric, que pessoas, livros, cursos, lives, vídeos, referências, redes sociais, o que você, além, logicamente, né, dos produtos aí da Bits Academy, é legal que você resuma-os para que as pessoas saibam, né, do que se trata. O que você recomenda que as pessoas consumam daqui para frente para continuar evoluindo aí na sua carreira jurídica com o uso positivo da tecnologia no seu dia a dia? Calma aí que eu vou rodar aqui no chat GPT para ele já me dar alguns segundos. Brincadeira. Não, mas hoje ainda é um tema muito novo, né? Então tem que analisar um pouco com cuidado a profundidade com que as pessoas estão lidando com esse tema, né? Então vai ter muita gente querendo falar sobre e tal, e na verdade não tem uma aplicação prática, ou então é só um conteúdo muito superficial, introdutório. É preciso que a pessoa que está consumindo aquele conteúdo analise, aquilo realmente é profundo ou não, será que faz sentido? Aí é uma primeira coisa. Tem uma galera já vendendo, né, aquela coisa do arrasta para cima no Instagram, né, que era antes. Já tem uma galera vendendo 1.200 prompts para o chat GPT. Cara, aquilo não vai te ajudar, entendeu? Porque ali tem prompt desde fazer receita de bolo até fazer contrato, não faz sentido, né? Então acho que é você procurar de uma forma que seja bacana. Existem alguns fóruns onde tem pessoas da área de tecnologia e de outras áreas técnicas que vão trazer como que você pode fazer prompts, quais tecnologias estão disponíveis. Não é só o ChatGPT que está disponível. Você tem ChatGPT, você já tem o do Google que está sendo criado, você tem o da Baidu, você tem o Flan T5 e tem vários outros. E você tem, inclusive, algumas dessas tecnologias embarcadas em produtos. Então, existem várias outras empresas que já treinaram o algoritmo para servir para um propósito específico. E aí é legal você analisar para que você está querendo, qual a intenção de uso, etc. E aí você procura ali no Google. Então eu falaria muito mais, fuja, né, daqueles pacotes, olha, 1000 prompts para você usar no seu dia a dia, e focar mais em conteúdos que vão te agregar. Pode ser no YouTube, pode ser em podcasts como esse que a gente está fazendo aqui, pode ser dentro de produtos de empresas. Então tem uma série de empresas que estão com produtos muito legais. Pode ser para imagem, pode ser para vídeo, pode ser para texto. Então, depende tudo do que você quer. A única coisa que eu digo tenha um senso crítico, né, na hora de avaliar o conteúdo que você está acessando. Em termos dos nossos produtos, Thiago, que você tinha mencionado, a Bits é parceira da ProJuris. A gente está sempre aqui estimulando o máximo possível essa parceria, e a gente utiliza muita tecnologia para auxiliar advogados a criarem documentos de forma mais fácil, e utilizando recursos como design para torná-los mais fáceis e compreensivos para qualquer pessoa, seja para um juiz, seja para um departamento jurídico, seja para um escritório ou para um leigo. Então é isso que a gente está focado hoje, e o nosso software vai ajudar as pessoas a tornarem esses documentos mais fáceis. E lógico, com a parceria com a ProJuris, criou o documento ali
Com o Legal Design você consegue já subir ali para a ProJuris e fazer todo o fluxo normal dentro da plataforma deles. Então acho que é isso um pouco do que a gente prega aqui, né, Thiago? Utilizar a tecnologia para alavancar as rotinas, melhorar o ambiente jurídico, né? Maravilha, e como uma dica complementar, né, o melhor jeito de aprender é na prática. Então abre uma aba aí, ó, no seu navegador com o ChatGPT. Quando você for ter uma demanda, for responder um e-mail, né, for criar uma cláusula de um documento, for esclarecer a dúvida de alguém, for fazer uma pesquisa, né, de uma cláusula, de um artigo, de uma jurisprudência, tenta fazer o mesmo trabalho pelo ChatGPT, né, mais de uma vez, de mais de uma forma, né, usando formas diferentes de descrever a mesma necessidade, né, usando ali os atributos que o Dr. Eric comentou, né, pedindo para o ChatGPT assumir determinada personalidade. Acho que esse uso prático vai ser um grande esclarecedor de como que dá para utilizar e como que não dá, né? Ele tem limitações e a gente vai descobrindo essas limitações, tentando utilizá-lo e percebendo onde ele é melhor e é pior. Então, complemento aqui a listinha do Dr. Eric falando, vai usar, não custa nada, a primeira conta lá é gratuita, você não precisa pagar a conta premium para testar. Testa uma rotina que você já está fazendo, que sem dúvida você vai ver um jeito diferente de fazer algo que você já faz com excelência. Vai poder te ajudar, seja com criatividade, seja com ganho de tempo. Vai lhe ajudar sem dúvida, tá bom? Logicamente, não posso deixar de repetir, siga aqui, ó, cadê? Aqui, ó. @Thiago Facchini nas redes sociais, estou por lá para conversar com vocês. Tem aqui, aqui o Dr. Eric Nibo, ó, procura Eric Nibo no Instagram e demais redes sociais. O site da Bits Academy também está aí à disposição para você entender o que eles fazem, como que isso pode ajudar a sua rotina jurídica, tá? Informação tá cheia na internet, o que importa é o que a gente faz com ela. Então vamos começar a fazer algo diferente para ter resultados diferentes, tá bom? Dr. Eric, é isso aí, conversamos, falamos, tiramos várias ideias aí das nossas mentes e distribuímos aqui para o mundo fazer o melhor possível com elas. Quero aproveitar também, o Dr. Eric falou sobre comunidades, né, troca de ideias. Se você, né, tá com preguiça, não sabe onde estão essas comunidades, deixa seu comentário aqui. Fala assim, tenho dúvidas sobre isso, gostaria de fazer aquilo. Vamos fazer a comunidade aqui do JurisCast, né? Nós que estamos ouvindo e acompanhando os nossos episódios aqui, que a gente se ajude, né? Às vezes a gente tem alguém que faz um comentário aqui, tem alguém que está assistindo que pode responder o seu comentário, pode esclarecer sua dúvida. Vamos utilizar aí os canais onde a gente se conecta para de fato socializar e continuar evoluindo, conhecendo novas pessoas, fazendo novas parcerias. Deixa aqui seu comentário que com certeza pode ser que tenha alguém que vai lhe ajudar também, tá bom? Dr. Eric, muito obrigado por mais uma conversa riquíssima, viu? Obrigado você, Thiago. Sempre um prazer estar aqui com você. Maravilha, meus amigos. Toda quinta-feira tem um novo episódio do JurisCast. Então fique sempre ligado. Quinta-feira é dia de um tema diferente, com um profissional jurídico diferente, falando sobre um tema especializado para você continuar aprendendo e evoluindo a sua rotina jurídica. O JurisCast existe para isso, para que a gente compartilhe conhecimento. E ao compartilhar o conhecimento, a gente multiplica esse conhecimento disponível aqui no nosso mundo jurídico e, por consequência, a gente acaba tendo essa nossa comunidade cada vez mais rica e mais eficiente, tá bom? Obrigado, então, Dr. Eric. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou aqui até o final de mais um episódio do JurisCast. Quinta-feira que vem tem mais um episódio, então, do seu podcast jurídico, o JurisCast. Até lá e tchau. Você ouviu o JurisCast. Produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.